Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, ou se você já almoçou, boa tarde. Bruno Mazzoni aqui falando com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comentário sobre a condição financeira da Portobello, uma ação que foi muito comentada aqui ano passado, bons trades de volatilidade para ela, e esse ano, com um momento delicado, 2020, vou comentar como está a situação atual dela, o endividamento, tá certo? E finalizo com a análise técnica. Vamos lá. Nosso resumo clássico continua aqui com toda a força. Então, a Portobello foi fundada em 77, listada em 91, cerca de 2.616 colaboradores. Levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentei. Bens industriais, maior empresa de cerâmica brasileira, tá certo? Maior empresa de cerâmica do Brasil e atende países dos 5 continentes, além do mercado interno, ou seja, capilaridade em dólar e também em real. Isso é interessante para esse momento de crise, é uma força da empresa. Tá? Novo mercado para ela, 100% de tag along. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanharem, certo? 100% de tag along e um belo free float. Então está aqui a governança dela, melhor possível. Não há sócios majoritários, próprio pessoal da Portobello. Então os controladores aí são César Gomes Júnior e Leonora Ramos Gomes, certo? Família. Dívidas, isso é a parte chata, né? Ela é uma empresa que tem alavancagem em alta, tá? Está alavancada em 2019, tá? Teve um ano bem ali no neutro, tá? Muito parecido com 2016, tá? Se tirar um paralelo aqui, tá? Esse momento, né? Essa combinação para 2020, em um momento delicado como nós estamos, não é bom, tá? Então é uma empresa que trabalha aí com margens voláteis, tá certo? Isso também dificulta o investimento na Portobello, facilita o trade, porque com margens voláteis, logo o resultado sempre vem ali com boa diferença entre um tri ou outro, um ano ou outro. E isso faz com que a volatilidade do preço aumente, bom para trader, ruim para investidor, tá? Mas a gente vai ver no gráfico que tem certo padrão no longo prazo, mas aqui é bom destacar, é uma empresa que tem margem muito volátil, tá certo? Com isso, ROI também é uma volatilidade extrema, mas que manteve-se nos últimos 5 anos lucrativa. A única parte chata é que ela tem aqui atualmente, e de forma repetida, uma alavancagem alta. Tá certo? A alavancagem alta não é interessante, embora ela tenha conseguido aqui pagar os seus investimentos com o fluxo de caixa operacional, por isso o saldo positivo aqui do FCL sobre o CAPEX, tá? Mas é uma empresa que tem continhas aqui. A gente vai dar uma olhadinha no balanço patrimonial dela já. Bom, quem é a empresa, né? Eu espero que vocês possam enxergar, principalmente o pessoal do celular, tá? Sediada em Tijucas, Santa Catarina, Portobello é hoje a maior empresa de cerâmica do Brasil, com receita bruta superior a 1 bi. Um detalhe que talvez seja ruim, mas para o mercado financeiro bom, é que, se eu não me engano, Santa Catarina, o governador, posso estar enganado, ele vai decretar a volta às atividades na segunda-feira, dia 13, se eu não me engano. Tá, vamos ficar atentos, né? Só trouxe essa informação porque eu vi Santa Catarina e eu acho que eu li em algum tabloide que vai voltar às atividades normal. Tá? Então, interessante, uma empresa bem grande, líder aqui no Brasil. Tá? E o próprio RI traz uma linha do tempo, se você tem curiosidade, para identificar como foi, como se deu o crescimento da Portobello, tá certo? Bom, aonde ela atua? Mercado interno, via Portobello Shop, tem um em Jundiaí, bem chique, bem bonitão, é uma loja aí para atender o público de alta renda, tá? E de média renda também. Revenda, presença nos principais home centers do país, então você pode pegar aí Telha Norte, 6C e derivados. Tá? Temos também aqui engenharia, atendimento direto a grandes obras e construtoras, ou de maneira, vamos dizer assim, resumida, aqui é B2C, aqui é B2B, tá? Bem bacana. Mercado externo, uma lista diversa para vocês. Curiosidade, não tem China aqui. Não tem China. Não tem China. Então deem um pause aí para vocês verem todos os destinos dos produtos da Portobello. Bom, aqui eu trago para vocês basicamente os produtos que ela produz. Tá? Então tem aqui
materiais, linhas, ambientes, tá certo? Diversos produtos. É uma variedade bem grande, apesar da matéria-prima ser cerâmica, né? Quem é da área sabe a capilaridade, né? A ramificação de produtos que você pode fazer. Então, interessantíssimo, tanto para revestimentos, oficinas, acessórios e outros. Dados fundamentalistas, vamos lá a eles. É uma empresa que tem já o seu consolidado de 2009 aqui, tá? PL e preço-valor patrimonial, único destaque positivo aqui, ou seja, descontado, é o preço-valor patrimonial de 0,97, o PL está bem salgado aqui, tá? Dividend yield não distribui, EV sobre EBITDA também salgado, acima de 10, eu já coloco como salgado aqui. Quando a gente vem para os qualitativos, um ano difícil para ela, então um enxugamento aqui, tá? Não são destaque, tá? De novo, visão de trader, pouco importa, e volatilidade é bom. Visão de investidor, isso pode ser, esses dados aqui fundamentalistas, os indicadores, podem ser motivo de cancelamento, né? De não estar num momento muito interessante para a empresa. Tá? Margem líquida e margem operacional também ali baixa. O segmento oferece, sim, só que a gente viu no histórico das margens dela o quão volátil é. Tá? Olha aqui o histórico das margens. Tá? Sai de 5%, vai para 0,2%, volta para 6%, dobra, vai para 13%, depois volta para 1%. Tá? Então isso é muita volatilidade. Tá? Muita volatilidade. Lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano. Quando a gente pula para o balanço, né? Voltando aqui à ideia do Benjamin Graham sempre vai querer ver, né? Segundo um inscrito aqui no canal, o verde desse balanço ser ao menos 2 vezes maior do que o vermelho, tá? Do que o vermelho. Então isso é o bonito de se ver, principalmente em um momento delicado como a gente está vivendo hoje, tá? O que a gente vê, o histórico dela, não vê isso, tá? Não vê isso aqui até maior, aqui igual, aqui foi um ano bom até, foi um ano bacana, 2018 foi um ano legal, a gente percebeu. 2019 a gente vê aqui um ano não ruim como 2015, 2016 por exemplo, só que não temos o verdinho 2 vezes o vermelho, tá? Então não seria uma ação tão bem vista pelo Benjamin Graham, que fala que o ativo circulante de curto prazo, né, tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que o passivo circulante. Então isso não é interessante, tampouco se aplica para o não circulante. Tá certo, galera? Ainda se manteve aqui no azul, mas apertado, né? Vocês percebem que não é uma empresa tão chamativa agora, tá? Para este momento. Bom, se você investiu nela há um ano atrás, né? Ela está com um beta bem descolado aí do Ibov, então o Ibov já recuperando ou pelo menos tirando o capital aí de 20% negativo para ele, tá? Contra 53% negativo para Porto Belo. Então uma grande desvalorização aqui, o caminho vai ser um pouco mais longo para small cap. Análise técnica, então eu trago para vocês primeiro de tudo, né, o quanto foi o drawdown total, cerca de 73%, R$ 4,93. Tá? O pior drawdown que ela teve foi na crise de 2008. Tá? Ela teve aí 4,25. Então já bateu 2008 essa queda. O que significa também que, olha, 2 crises vai ser difícil de acreditar. Então parece ser um momento de não tendência, mas pelo menos estancou nessa região. Eu tenho o único suporte do ponto do mestre dos dividendos aqui em 1,96, tá certo? E é justamente essa disparidade aqui, ou seja, esse price action que eu vou dar destaque para vocês. Deixa eu pôr aqui embaixo, fica melhor. Aqui, legal. Qual o destaque que eu dou? Toda a evolução da precificação dela. Apesar de volátil nos seus resultados financeiros, a tendência aqui estava de alta para consolidação. Então consolidou ali em cima, né? E a alta estava sendo sinalizada pelos fundos ascendentes, tá certo? E essa crise deu uma esmagada nessa LTA aqui. Beleza. Estamos na crise, o que eu tenho é suportão 1,96, linha divisora de águas aí, que o preço de baixo para cima é resistência, se romper e fechar acima, tocar de cima para baixo será suporte 3,5, tá? E depois alvo em 5,41. As coisas melhorando, eu estou trazendo para vocês retângulos ultimamente, né? Então aqui é a normalidade, ou seja,
o momento atual se estabilizando, a gente começando a ver luz no fim do túnel, tá? Então aqui está a volatilidade entre R$2 e R$3,05. As coisas melhorando, deve fazer o 3,5 ser suporte e não resistência, e o 5,41 ser resistência, tá? Então isso é interessante, são os dois tipos de expectativa que eu estou de olho para o curto e médio prazo, tá? Quando a gente abaixa o tempo gráfico, eu ganho mais uma resistência, tá? No curtíssimo prazo, que é o gráfico diário. Então 2,42 eu não coloquei aqui, tá? Deixa eu colocar para vocês, é uma resistência atual, tá? Para quem gosta de olhar mais no curtíssimo, né? E o detalhe para o fluxo de queda, várias ações a gente está ganhando, né? Pós os circuit breakers aqui, que ficou difícil realmente de ver fluxo, porque o mercado já abria com várias quedas, muita volatilidade sem muito norte. Depois aqui do dia 16, finalzinho de março, a gente teve a última queda e agora aparentemente já começa a ter fluxos parecidos, tá? Fluxos que ali encontram-se em regiões que a gente pode dizer simétricas, tá? Então as duas últimas quedas foram de 40 centavos pós-gap, tá? 39, e a última aqui mais recente foi de 33. Então começa a ter a volatilidade mais comportada. Isso é ótimo para trader e para investidor, não tenha dúvida, tá certo? Então agora do topo atual, o que eu projeto? Tanto um como o outro, tá certo? Então a volatilidade de queda a partir da máxima atual está entre 12,6 e 12,12, 2,6 e 2,12, tá certo aqui, tá? E quem está comprando? Está comprando quanto? Dois fluxos que eu estou olhando, vocês devem estar já bateu o olho, viu? Então esse aqui, queda, sobe, bom, perfeito, vem para cá, nada feito, é esse cara aqui que eu estou de olho, 273, foi o cara que mais repetiu durante essa queda, ele veio lá de cima, se repetiu, e aqui ó, também 2,53, entre 2,53 e 2,73 é o fluxo comprador. A partir desse ponto, tá, eu vou esperar 33 centavos a 40 centavos de queda, simples assim, tá? Eu acredito que a gente deve ficar, tá, em uma volatilidade agora em abril com as coisas sem notícias ruins e novas, tá? Só as notícias que a gente já assimilou, que o mercado já precificou, que são as consequências dessa crise atual. A gente deve ficar nessa volatilidade com esses spikes que eu falei. Volta. Volta. Sempre subindo cerca de 76 centavos, tá? E caindo cerca de 30 e poucos, como a gente olhou, certo? Só que você vai falar assim, nossa, se está subindo 76 no mínimo e está caindo 30, é tendência de alta, mas esse 30, depois que subiu 76, esse 30 pode dar essa miguezinha aqui, ó, tá? Pode dar um repiquezinho para mais 30, depois para mais 30, tá? Porque o mercado não tem tendência, não é para se ter tendência de alta no mercado, né? Porque nem as expectativas futuras estão claras para ser precificado, tá certo? Então um pouco de cautela, não vejo aquela oportunidade do século no dia de amanhã, no dia depois de amanhã, não, acho que vai ter calma, né, para se aportar ou para se montar estratégias, porque ainda há muitas questões para serem resolvidas. Então pode ser que dê um spike, aí volta 30, mais 30, mais 30, volta para o mesmo preço, certo? Então eu não vejo um momento como o ano passado foi, onde a partir do momento que rolou o Cerveró, por exemplo, já plum, e não voltava mais. JHSF, várias ações, BVAE, já esse ano, 2020, eu acho que vai ser muito mais lento. Vai ser o que? Ah, beleza, deu um spike, não se preocupa, ele vai voltar. É isso que eu estou acreditando, tá? Então essa região é a predileta aqui para a volatilidade no curtíssimo prazo. 3,5 como resistência, 2,40 também como resistência atual, porque o preço está baixo, e 1,96 como suporte. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.